Hello everybody, aqui é o Teacher Edgar e a aula de hoje é sobre modal verbs, ou verbos modais, que são muito utilizados no inglês, né, para expressar ideias de capacidade, habilidade, probabilidade, proibição, entre outros, que a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Então, pay attention, pega lá o seu papel e sua caneta para anotações, let's go! Então, o que são os modal verbs? São verbos auxiliares que alteram ou complementam o significado de um verbo principal. Ou seja, os modal verbs nunca aparecem sozinhos numa frase. Eles sempre vêm acompanhando um verbo principal. Eles expressam ideias como habilidade, possibilidade, obrigação, pedido, permissão, proibição, entre outros. Eles não sofrem alterações nas terceiras pessoas do singular. He, she, it. Vocês lembram, né, essas três pessoinhas lá no Simple Present, por exemplo, os verbos, quando conjugados, sofrem pequenas alterações. Né? Eles são acrescidos ali de S, ES ou ES. No caso dos modal verbs, isso não acontece. Eles sempre precedem o verbo principal no infinitivo, sem a partícula to. Você deve lembrar o que é um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é um verbo sem conjugação. No caso em inglês, os verbos no infinitivo são formados com a partícula to. To work, to do, to make, to sing. Então, quando nós usamos junto com um modal verb, o verbo, apesar de estar no infinitivo, não é acrescido ali a partícula to. Não requerem outro verbo auxiliar para as formas negativas e interrogativas. Né? Vocês lembram também que, por exemplo, no Simple Present, né, para formar uma pergunta, nós precisamos de um auxiliar, do, does, don't, doesn't. E para formar negativas também precisamos de auxiliares, doesn't e don't. Né? No caso dos modal verb, não é necessário ter outro verbo auxiliar. No final, mais para o finalzinho, a gente vai ver a estrutura de uma frase usando o modal verb, como que é formado perguntas e negativas. Não recebem terminações como ing, ed, s, es e ies. Os modal verbs sempre vão ser iguais para todas as pessoas e também não tem formas irregulares. Sempre vai ser daquele jeitinho para todo mundo. Começando então aqui pelo can. O can, ele pode expressar a habilidade de poder ou capacidade de fazer alguma coisa, né? I can play the piano very well. Possibilidade. They can come to the party. Permissão. Can we leave earlier today? Pedido. Can you guys help me here, please? Agora a gente vai falar do could. O could que expressa ideias de habilidade no passado, de capacidade de poder ter feito alguma coisa no passado. I could run faster when I was younger. Uma solicitação mais formal. Could I open this window, please? E também uma permissão. The kids could play outside. Já com o may a gente usa para pedidos e permissões também, assim como o can you could. Entretanto, ele é mais formal, ele é para um uso mais formal do que o can e you could. May I go to the bathroom? May I borrow your dictionary? Para expressar uma ideia de probabilidade, usamos o might. It might rain later. Já o must, ele dá uma ideia de obrigação ou dedução. Primeiro aqui o exemplo com obrigação. You must turn off the light before leaving. Ou dedução. It must be Tom, since nobody else never calls. Para dar ideia de sugestão,
recomendação ou conselho, usa-se o should. You should eat more fruit and vegetables. You shouldn't exercise under the sun. You should watch your luggage all the time. Agora falando um pouquinho do ought to, ele é para o mesmo uso, para expressar as mesmas ideias que o should, né? Entretanto, ele é mais formal e menos usual do que o should. You ought to wear a seatbelt at the back seat. Reparem que aqui o ought to, essa partícula to, não é do verbo principal, no caso aqui é wear, e sim para completar o verbo modal ought to. Esse to não é do verbo principal. O shall ele é usado apenas com os pronomes I e we, nunca com as outras pessoas. E ele é mais usual no British English, no inglês britânico, para expressar ideias de convite, sugestão ou oferecimento de ajuda, por exemplo. Shall we go to the movies? Shall I help you with those bags? Shall I get you a drink? Para expressar ideias de proibição, usamos o can't ou o must not ou mustn't ou até o can not, né? Que é uma versão não contraída do can't. The students can't leave before midday. You mustn't feed the animals at the zoo. Alguns verbos modais podem indicar passado, apesar do verbo principal não estar conjugado nesse tempo verbal. É a ideia que é expressa que alguma coisa acontecia no passado. O could é um exemplo deles. How could you do that? E também o had to. I had to leave earlier. Agora sim chegamos nas estruturas das frases com os modais. A gente vai ver aqui como formar essas frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, a sequência fica: sujeito, pode ser um pronome ou um nome, o verbo modal e depois o verbo principal. I can hear you very well. Na negativa, a sequência fica sujeito, o verbo modal, mais o not e depois o verbo principal. Lembrando que também é geralmente usado formas contraídas, né? Can't, couldn't, shouldn't, oughtn't, mustn't, mightn't. He can't hear us very well. Na interrogativa, é só iniciar a pergunta com o verbo modal, na sequência aparece o sujeito e depois o verbo principal. Can you hear me? Se houver o uso de uma question word, né, essa question word vai aparecer antes do verbo modal. E é isso, guys. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nos estudos dos modal verb e a gente se encontra numa aula por aí. Bye, bye.